Queridos participantes del cuarto coloquio internacional Ciencia de la Educación, Ciencias Administrativas y Desarrollo. Es un enorme placer poder estar con ustedes en el día de hoy, que vamos a presentarles la mesa redonda, la enseñanza de las artes en la educación básica brasileña, estado actual y perspectivas de futuro. En primer lugar, un caluroso saludo desde tierras brasileñas, que gracias al uso de la tecnología vamos a poder realizar esta importante mesa redonda que pretende transmitir para todos los participantes en el coloquio elementos de cómo funciona la educación artística aquí en Brasil y conversar un poco sobre detalles de esa enseñanza aquí en Brasil. Y podríamos comenzar diciendo, ¿no?, la importancia, enorme importancia que tiene la enseñanza de las artes en la formación del hombre contemporáneo. O sea, para todo profesor, sea de educación general, de educación superior, de educación primaria, queda bien claro que forma parte de la cultura del hombre esa necesidad de conocer, de profundizar en el área del arte para tener la posibilidad de comprender, la posibilidad de sentir, de desarrollar ese gusto por el arte que es importante en la formación del hombre en sentido general. Creo que es importantísimo poder colocar en esta mesa redonda, comenzar esta introducción de esta mesa redonda, hablando sobre el escenario político actual de Brasil, que verdaderamente está dificultando de sobremanera este objetivo al existir un rechazo y falta de apoyo por parte del gobierno actual en la enseñanza de las artes. Eso se pone de manifiesto en diferentes momentos, desde el número de matrículas en la formación de profesores, en las facilidades para que un profesor de arte haga concurso y pueda tener su trabajo asegurado dentro de la educación. Son innúmeros los obstáculos que en estos momentos el país está viviendo, específicamente los profesores de arte, para desarrollar su trabajo. Pero también es importante resaltar, ¿no?, que ese grupo de profesores de arte es un grupo aguerrido, es un grupo con una conciencia política bien grande, bien importante, para trabajar en condiciones adversas e intentar llevar la cultura, llevar el arte a todos nuestros niños y niñas en el país como un todo. Y de esa forma no poner en riesgo la frase de José Martí cuando él decía que ser cultos para ser libres. Es importantísimo destacar en este inicio, ¿no?, el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya que en estos momentos las TIC abre infinitas posibilidades de trabajar la enseñanza de las artes, desde la posibilidad de visita a un museo online hasta aprender a tocar un instrumento por la internet. Entonces, por esa razón debemos aprovechar todas esas posibilidades, y para eso los profesores deben estar muy bien preparados. Los participantes de esta mesa redonda que yo voy a presentar a continuación son parte de esa resistencia por mejorar cada día la enseñanza de las artes, al ser egresadas de la maestría profesional en artes de la CAPES aquí en Brasil,
curso de posgraduación que forma profesores y profesoras investigadores para llevar a nuestras aulas elementos innovadores, la investigación como herramienta de trabajo y los últimos adelantos en el área de la didáctica y de la investigación como un todo. Entonces, vamos a presentar los miembros de esta mesa redonda, comenzando por el coordinador, profesor Bernardo Portal Domingo, profesor de la maestría profesional en artes de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil, las profesoras de la Red Pública Estadual y Federal, la máster María de Socorro Araújo Alves, quien nos hablará de la enseñanza de artes visuales. Socorro. La máster Tatiana Fernández Diana, para hablar de la enseñanza de teatro. Y la máster Valeria Moreira García Vilar Vega, quien nos hablará sobre la enseñanza de la música. Después de esta breve presentación, yo les voy a pedir a mis colegas que comiencen su presentación. Ellas van a hablar en portugués, bien despacio para que todo el mundo pueda entender, pero de todas formas, al final de nuestra presentación, vamos a tener un espacio, un momento para aclarar dudas, para poder compartir opiniones, hacer un intercambio de forma presencial, bien presencial. Entonces, dejo con ustedes, con la palabra, a profesora Tatiana Fernandes. Professora, sua vez. Olá, meu nome é Tatiana Fernandes Viana, sou mestre em artes pela Universidade Federal do Maranhão, no programa Profiartes, sou licenciada em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, e vou falar para vocês, nessa contribuição na mesa, Ensino de Artes no Brasil, sobre teatro, essa arte que eu tanto amo, que eu sou apaixonada por isso desde quando eu me entendo por gente, e sobre os mais de 20 anos que eu tenho de estudo e de licenciatura na área. Então, em primeiro lugar, eu queria que a gente refletisse sobre o nosso país, de onde a gente fala, o Brasil. Que país é esse? Né, um país de tamanho continental, um país de mais de 200 milhões de habitantes, de multiculturalismo, em que nós temos influências da diáspora africana, nós temos nossos originários indígenas, e nós temos as contribuições também através da colonização dos europeus, né, em que a maior colonização foi a portuguesa, e também temos imigrantes da Ásia, que são poucos conhecidos e falados aqui no Brasil. Então, esse Brasil, enquanto país colonizado, fez também essa colonização enquanto conteúdo no ensino do teatro. Assim como a concepção que temos é do teatro de origem europeia, né, um teatro eurocêntrico, enquanto origem do teatro, quando se pensa em história do Brasil, se fala de uma origem através da colonização. Então, nós somos um país não de 500 anos de história, mas 500 anos de história colonizada e com uma forte resistência dos nossos novos professores de artes, em que ministram as diversas linguagens, né? Entre os professores de teatro, a gente ouve falar que começa com os jesuítas, estuda sobre isso, e que os jesuítas vieram através da catequização. Para fazer essa catequização, eles usavam teatro. E aí se diz que se iniciou o teatro no Brasil. E uma coisa a refletir será que é isso mesmo?
Não existia teatro no Brasil antes, não existia história do Brasil antes, né, com os nossos originários. Então, os nossos originários, eles fazem teatralidades, talvez não o teatro dentro do contexto eurocêntrico, né, mas a início do teatro enquanto rituais, enquanto teatralidades. Eu gosto mais de falar hoje em dia em teatralidades e em artes cênicas do que de que eu faço teatro, por exemplo. As artes cênicas, elas abraçam muito mais do que o formato eurocêntrico teatral. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vê os documentos relacionados à teatralização dos padres jesuítas, nós vemos que as pessoas que faziam a teatralização eram os indígenas, eram os povos indígenas. E eles faziam a teatralização, principalmente, inicialmente, do jeito deles. Então, quando eles atuavam e contracenavam com o espírito da água, e conversavam com a água, por exemplo, eles estavam fazendo uma forma teatral muito mais evoluída do que a forma europeia da época. Né? Então, essa volta ao ritual e a identificação de outras formas de teatralidade, isso vem já do modernismo contemporâneo na história europeia e norte-americana. E os indígenas já faziam isso muito antes. Então, é só para ter uma ideia de como a nossa visão sobre teatro ainda é muito eurocêntrica. Enquanto formação, o que nós aprendemos foi essa questão do teatro europeu, principalmente, né? Enquanto história do teatro, enquanto contexto, enquanto signos. E o que a gente levava para a escola, no início, por exemplo, da minha formação, era uma alfabetização, entre aspas, dos códigos teatrais, né? Como se os estudantes da gente já não tivessem nenhum contato com teatralidades, né? Como se as vivências desses estudantes não fossem levadas em consideração, as vivências multiculturais que nós temos no nosso país. Então, nessa questão, além de ensinar esses códigos, o professor de teatro também estava muito preocupado, principalmente a partir da década de 80, em formar plateia. E aí, dentro das escolas, o que mais acontecia no ensino de teatro, que fosse para a prática, era um ensino voltado para grupos teatrais. Cada escola fazia seus grupos teatrais, num horário extraturno, os alunos se juntavam com algum professor, às vezes nem professor de arte era, às vezes era professor de português, de literatura, de outra matéria, que faziam esses grupos e apresentavam, né, com a intenção de formar a plateia e de ensinar esses signos teatrais. Por volta de 2000, a nossa universidade ele mudou a forma que fazia a prova para entrar na universidade. A área das artes era colocada como a pessoa escolhendo se ela queria fazer a prova de teatro, ou de artes visuais, ou de música. E aí foi uma forma de influenciar o ensino do teatro nas escolas. A partir daí, o ensino do teatro nas escolas começou a ser mais aceito e entrar mesmo como disciplina dentro da arte, né, como conteúdo. Mas que conteúdo e que escola que nós queremos? Né? Essa escola eurocêntrica que ensina os signos, que alfabetiza no teatro, será que é ela realmente que é importante para os nossos alunos, nossos jovens, nossas crianças? É ela que realmente fala sobre a cara do estudante brasileiro? Então, pensando nisso, eu vejo que os alunos que se formam, que continuam estudando, né, e que estão saindo agora dos cursos de licenciatura em artes, inclusive em teatro, que estão saindo do mestrado que tem também na nossa universidade, além do Prof. Artes, mestrado em artes cênicas,
muitos outros pesquisadores de outras universidades do Brasil estão entrando numa pesquisa que ela é uma resistência, que ela é decolonial, que ela vai de contra a maré de um teatro estruturado de forma eurocêntrica. Entre esses pesquisadores, eles vão buscar as suas essências. Por exemplo, se eu tenho um professor que é de origem afrodescendente, ele, através do estudo da vivência da sua religiosidade afro-brasileira, ele, através dos seus contatos com os seus antigos, com as histórias, com as lendas, com a visão corpórea dessas pessoas antigas, ele traz tudo isso enquanto criação cênica para a escola, enquanto possibilidade de identificação desses estudantes. Então, ele faz um teatro, hoje em dia, mais identitário, né? Diferente da época do realismo e do romantismo, em que se procurava achar a ideia do brasileiro, né? Que se fez uma ideia de embranquecimento do brasileiro, né? O brasileiro que dava certo era o brasileiro que se tornava cada vez mais cópia do europeu, e o brasileiro que era malandro, que era preguiçoso, era aquele que era cópia das ditas minorias. O que faz o diferencial é que essas minorias não são minorias, né? Dizem que as mulheres são minorias, as mulheres são mais de 52% do público eleitor brasileiro, então não somos minorias. As pessoas de afrodescendência também são articuladas e não são mais minorias e não se colocam mais no sentido de se ver fora do eixo de pesquisa teatral, do que é importante para si, das suas vivências, das suas tradicionalidades. Então, quando o professor de teatro vai para a sala de aula, ele leva tudo isso. Ele leva junto com ele as vivências tradicionais, populares, ele leva consigo os sincretismos religiosos, ele leva consigo outras epistemologias que o autor Boaventura chama de epistemologias do sul da linha do Equador, né? Falamos de epistemologias sul-americanas, que são outras formas de se ensinar teatro. Então, eu queria que a gente refletisse que, em vez de a gente fazer uma dramaturgia, né, em que vai ter um autor naquela escola, naquela turma, em vez de fazer uma peça teatral adaptada, deve fazer, mas não só isso. A maioria das pessoas estão fazendo a prática teatral na sala de aula e uma prática coletiva, de construção criativa coletiva, em que mais do que adaptar uma obra estrangeira, né, mais que fazer signos já carimbados no teatro, se cria novas formas de se expressar, de falar, de fazer, de olhar, de sentir em teatro, né? E outras linguagens também, como a performance, a intervenção performática e outros hibridismos, inclusive tecnológicos, os alunos trazem. Para fechar a nossa reflexão de quanto as pesquisas que são dentro dessas sensibilidades e dessas identidades são diferenciais e são importantes, eu trago para vocês uma escola que ela acontece na África, ela é feita por uma professora, em que ela tem a escola de Sales, em que a estrutura das salas de dança é completamente decolonial, em que tem uma tenda grande, né, bem moderna até a tenda, e o chão, ele não é aquela madeira, ele não é aquele vinil que se prega na maioria dos teatros,
tradicionais, né, quando você vai fazer uma dança erudita. Ele é a terra. E o bailarino está com o pé no chão. Ele trabalha, ele dança, ele corre, ele se estrutura naquela terra. Então, o ponto de equilíbrio dele, o esforço que ele vai fazer e as potencialidades de movimento são outras completas, né? O nome dessa professora é Germaine Acogny, que eles falam francês no país deles. Então, esse professor que está sendo formado agora, com uma visão decolonial, né, que traz isso para os seus alunos, ele é um professor que, em vez de fazer uma apropriação cultural e uma violência cultural com os seus alunos, ele vai fazer o uso das teatralidades originárias, sincréticas, populares, e mais do que isso, ele vai dar a forma desse aluno fazer a sua expressão, né, da forma que é mais apropriada para ele e que ele se sente mais à vontade para falar e que ele vai ter potencialidades de criar. Ele mesmo criará as suas apresentações, ou suas performances, ou suas intervenções, ou sua dança. São artes que falam de si mesmo e que atingem outras pessoas. Porque quando falamos de nós falamos de todos. Né? Então, dentro do decolonialismo teatral, os professores eles estão tendo uma oportunidade de abraçar as nossas culturas originárias, os nossos irmãos afrodescendentes e a nossa cultura tradicional. Muito obrigada pela atenção. Estaremos aqui para questões depois que completar a mesa. Olá, eu sou a professora Socorro, da minha área de artes visuais, tenho mais de 25 anos de magistério, trabalhando nessa área, e vou tentar falar um pouquinho, tentar contribuir sobre o que acontece com esta área de artes visuais, né? Pegando aqui um pouquinho da fala da minha amiga Tatiane, eu lembro que o mesmo acontece com artes visuais. Alguns historiadores voltam às artes visuais para a missão artística francesa, onde vieram os europeus, né, com a intenção de fundar a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, e com a tendência, a concepção totalmente europeia. Mas esqueceram dos indígenas. Eles já faziam a pintura corporal, então já se trabalhava com artes visuais. Só para lembrar. Mas, na realidade, o ensino do Brasil, o ensino de arte, é uma história de luta, tem história de lutas, né, constante, sobre a inclusão da disciplina, no currículo escolar, o reconhecimento de sua relevância, em busca de uma estrutura adequada para o processo criador. Começando a reflexão, então, a partir do século XX, né, eu trouxe um pouco para cá, para não ficar muito demorado, foi um século que foi marcado assim uma concepção tradicionalista, né? Sem regulamentação da disciplina, com base tecnicista através do desenho, das artes manuais e da música. Longe de ser uma expressão artística, mas também foi um século de grandes transformações positivas para o ensino da arte, né? No final da década de 40, já foram criadas escolinhas de arte no Brasil, influenciada por Paulo Freire, primeiramente no Rio de Janeiro e São Paulo, depois nos demais estados do país. Estas escolas trouxeram a ideia de desenvolver a criatividade a partir da livre expressão, o que foi um grande avanço e teve uma ótima influência na educação. Em 1971, vem a Lei 5691, né, que foi sancionada, incluindo a educação artística no primeiro e segundo graus, que hoje é ensino fundamental e médio. Mesmo de forma tecnicista, preparando para o trabalho, atuando como atividade de artes plásticas, né, música e teatro e dança, mas a arte plástica era mais cobrada, e não como disciplina.
E, por necessidade, acontece convênio com as secretarias, né, de educação para a implementação da disciplina no currículo escolar, onde são criados cursos universitários preparatórios para professores de arte, né, para suprir a necessidade de professor, já que tinha disciplina no currículo. Inicialmente, foram oferecidas licenciatura curta em artes plásticas, com duração de 2 anos, e depois, em seguida, surgem as licenciaturas plenas em educação artística e atualmente licenciatura em arte, né, nas devidas linguagens, né, separadamente. No início dos anos 80, acontece também a Semana do Ensino da Arte, né, que muito fortaleceu os arte educadores, sendo criado aí a pós-graduação. Então, já houve outro avanço. Pós-graduação em artes, com uma linha de pesquisa em arte e educação, pela Universidade de São Paulo, doutorado, mestrado, especialização, sob a orientação da professora Ana May Barbosa, considerada por muitos a mãe da arte e educação no Brasil, arte educadora, incansável na busca por reconhecimento e valorização da arte, autora de vários livros sobre essa temática. Em 1990, é criada outra linha de pesquisa de arte e educação, e na pós-graduação de educação na faculdade da Universidade do Rio Grande do Sul, também direcionado ou orientado com Ana Alice Dutra Pilar, outra autora de obras literárias e também reconhecida na área de arte. No início do século XX, o ensino da arte no Brasil passou por importantes transformações, principalmente no final do século XX, principalmente a promulgação da Lei 9394/96, é a Lei Diretriz de Bases de Educação, né? Em sua redação, diz que o reconhecimento de arte como componente curricular obrigatório. Vamos ver o que diz aqui, eu até botei entre aspas, né, para não fugir do que rezava a lei em relação à inclusão de arte no currículo. O ensino de arte será um componente curricular obrigatório nos diferentes níveis de educação básica para promover o desenvolvimento cultural dos alunos. E esse reconhecimento como componente curricular obrigatório na educação básica foi resultado de luta de professores e associações de arte. A referida lei substitui o termo educação artística por ensino de arte. Apesar do ensino de arte estar, naquele momento, né, está dividido em 3 áreas, artes visuais, artes cênicas e música, os professores de arte assumiam suas aulas com polivalência de conhecimento, trabalhando com todas as linguagens de arte, sobrecarregando o docente e confundindo, às vezes, o discente, né, sem uma diretriz específica. E com esse apoio legal desse conhecimento, buscou-se publicações de vários intelectuais que militaram no campo das artes, dentre as quais a mais conhecida, já falada, Ana May Barbosa, e sua proposta triangular do ensino da arte, que busca essa proposta, através do ensino da leitura de imagem, desenvolver a contextualização, a apreciação e o fazer artístico. E essa proposta da Ana May Barbosa, nós vamos ver mais à frente que já está na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o mais novo documento de sistematização e metodologia do ensino da arte. No ano de 2017, a Lei 9396 foi modificada com a Lei 13.415, que mudou um pouco, né? Melhorou. A redação diz o seguinte: o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá um componente curricular obrigatório da educação básica, né? Então, a educação básica inclui educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Houve, então, uma abertura para o reconhecimento da cultura popular do ensino da arte, né? Então, saiu um pouco daquele tradicionalismo da concepção europeia e foi mais valorizado, está sendo, a gente já percebe isso, o regionalismo. A falta de recursos e espaço físico e ou psicológico para trabalhar essas diferentes modalidades artísticas ainda está presente em relatos de muitos professores da arte, que terminam atuando mais nas artes visuais por conveniência e possibilidades. Por isso, algumas pessoas consideram as artes visuais uma linguagem privilegiada, muitas vezes por falta de condição de espaço apropriado para as outras linguagens. Eu, assim, dentro da minha experiência, o que eu vi em alguns casos, tá?
Falando agora especificamente das artes visuais, podemos afirmar que tivemos avanços importantes. Citamos alguns exemplos: professores com formação específica nas escolas, projetos de arte significativo na formação de aluno, mudança de visão das outras áreas do conhecimento em relação à leitura de arte e envolvimento das famílias em projetos de arte. Temos, inclusive, projetos premiados pelo Instituto Arte na Escola, de professores do interior do Nordeste que apresentam projetos relacionados à arte, à vivência do aluno, e é premiado, né? Temos alguns casos. Todo ano tem essa premiação. Porém, mesmo sendo entendido por alguns professores que as artes visuais é uma linguagem artística privilegiada em relação às outras áreas da arte, no ensino básico, precisamos melhorar muito em relação ao processo de ensino e ao seu espaço na educação brasileira. E acreditamos que estamos melhorando. Temos algumas reivindicações dos professores, né? Mas uma delas, assim, que chama muita atenção é a falta da formação continuada, que o Estado ainda não faz o que precisamos, né? Ainda é pouco. Só que aconteceu uma coisa muito boa, que é a educação à distância. Então, os professores a maioria já fizeram sua adesão a esses programas, né, de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização e também pequenos cursos, participação de projeto entre outras instituições e através também de videoconferência e live. Nesse período de pandemia, aconteceu muito isso. Os professores de arte tiveram muita oportunidade de se reciclarem, né, de certa forma. E a nível federal, tivemos um grande ganho na área de artes recentemente. O Prof. Artes, mestrado profissional em artes da Universidade de Santa Catarina, em parceria com várias universidades federais aqui no Brasil. Eu mesma sou mestra em artes pelo Prof. Artes, com muito orgulho e gratidão. Esse é um dos caminhos, né, para a superação das dificuldades enfrentadas por profissionais de arte e educação. As constantes mudanças de sistematização e regulamentação referente ao ensino da arte é mais um desafio na vida dos professores e professoras de arte. Em 2018, foi homologado o documento de caráter normativo chamado Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a BNCC, que precisa ser estudado e compreendido, auxiliando o professor na elaboração de seus planos de curso, ainda existindo dúvidas e perguntas dignas de uma implementação e acompanhamento mais próximo aos educadores de arte. Segundo a BNCC, a arte no ensino fundamental compõe as seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Quanto às artes visuais, né, que é a minha área, a BNCC define que são os processos e produtos artísticos e culturais nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Já no ensino médio, a arte, na BNCC, integra a área de linguagens e suas tecnologias, sendo composta também por artes visuais, dança, música e teatro, e ainda artes audiovisuais e das artes circenses. Então, a arte do circo, né, é já muito falada entre as crianças do ensino fundamental menor, ela agora, a BNCC, é contemplada, com a proposta de aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de processos de criação autorais nas linguagens das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes circenses e da música, de modo a considerar as novas tecnologias com a internet, multimídia e seus espaços compartilhados, compartilhamento e convívio. Está lá na página 482, né, desse documento. As artes visuais, portanto, envolve o desenho, a pintura, a colagem, gravura, escultura, fotografia, desenho de computador e outros. Sabemos que o mundo das imagens condicionou a humanidade ao visualizar, sendo esse o maior meio de comunicação atual, levando o estudo artístico visual para uma contextualização mais contemporânea,
enfatizando habilidades preconizadas na BNCC, como a materialidade, processo de criação, contextos e práticas, provocando uma mudança de atitude nas atividades didáticas. E são essas mudanças que o professor precisa ser acompanhado para amadurecer. Embora na prática educacional ainda aconteça, em algumas escolas, a representação visual clássica, tradicional, eurocêntrica, e geralmente visando exposições de resultados, sem a devida atenção ao processo criador de prática artística socialmente refletida, como preconiza a BNCC, quando diz: a aprendizagem da arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. E é isso que a gente está tentando transformar, fazendo acontecer. Na realidade, isso não acontece agora com a BNCC, né? Já vinha acontecendo lentamente, mas agora está dando uma acelerada. Hoje, já percebemos e presenciamos trabalhos que valorizam a produção da comunidade dentro de uma temática cotidiana e socialmente vivenciada por ela. As inovações metodológicas quanto à materialidade, o processo de criação, contextos e práticas são bem articuladas dentro da contemporaneidade artística educacional. Portanto, teoricamente, a escola deve oferecer conhecimentos artísticos em música, dança, teatro e artes visuais, que se beneficiam de um arcabouço de metodologias e teorias, incluindo a proposta triangular de Ana May Barbosa, interlocuções com fotografia e cinema. É todo um arcabouço que faz parte da educação, do ensino da arte. Também revisitando autores como Paulo Freire, John Dewey e Abbe Warburg. O uso das TICs e a exploração sistematizada em museus, seja físico, seja virtual, e espaços que potencializem a arte, com coleções convencionais e inovadoras, contemporâneas, e outras possibilidades semelhantes que contribuíram para o ensino, aprendizagem eficaz e satisfatória das artes visuais agora no século XXI. São possibilidades que Ana May Barbosa demonstra, no seu livro, fala da quantidade, da linguagem que é aguçadora dos sentidos, e dentre essas artes, as artes visuais, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a visualização de quem somos, de onde estamos e de como sentimos. Página 99 do livro, de Ana May Barbosa. Apesar da censura percebida através das falas tendenciosas do Ministério de Cultura, afirmando que a arte deve seguir diretrizes e normas do governo, a luta histórica tem contribuído para que a arte seja instrumento de manutenção ou de ruptura em determinados momentos políticos brasileiros. Sabemos que o acolhimento e entendimento da relevância da arte na educação básica brasileira nunca foi fácil nem satisfatório para os professores da área. Temos consciência das lutas vindouras com determinação, compromisso e resistência. Concluo minha fala na previsão de um futuro de ensino das artes visuais de alto nível, com possibilidades do estudo continuado para todos, o mestrado profissional e o instrumento, ou mestrado acadêmico também, para quem fizer opção, como instrumento que os profissionais de arte têm como caminho para atingir o melhor nível de ensino da arte visual. Muito obrigada. Olá, sou a professora Valéria Garcia, arte educadora, professora de música aqui no Brasil. Sou graduada em Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão. Tenho especialização em didática universitária. Sou mestra em artes, música e trabalho há 20 anos com educação. Trabalhei por muito tempo nas escolas privadas de São Luís, do Maranhão, e atualmente eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras. Bom, minha especialidade em música, eu sou pianista clássica, atualmente toco teclado, sou também maestrina, tenho regência e faço regência lá no Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras, ao qual eu conduzo uma orquestra chamada IFPED Musical,
composta por 25 alunos, e é uma honra estar aqui com vocês hoje, juntamente com as minhas colegas de trabalho e de mestrado, a professora Tatiana e a professora Socorro. Bom, falar de música é falar de vida. Em momentos que a gente viveu e que a gente vive atualmente, a música ela está presente em nossas casas, em nossos lares, em todos os ambientes, no pulsar do nosso coração. A música é vida, né? A gente todo tempo sente esse ritmo constante, esse batimento. Falamos sobre também a harmonia, pois a harmonia ela está presente em todas as escolas de música, mostrando os signos, códigos e significados da música, e a melodia, né, dos pássaros, de diversos animais que encantam, né, cada vez mais o nosso ouvido, né, o nosso sentimento, a nossa emoção. Então, nesse momento que a gente viveu, a gente conseguiu perceber a essência da música, a prioridade que a música tem para todos nós, para a nossa vida. Então, falar sobre o ensino de música é mostrar também, né, alargar as possibilidades de reflexão e expansão deste ensino tão importante no ambiente escolar, onde a gente percebe e percebeu aqui no Brasil, ao longo da história, que a música ela sempre se fez presente no Brasil, né? Tanto para as vidas, quanto também para o ensinamento. E a gente não poderia deixar de falar e esquecer, né, aos indígenas, que foram os primeiros, né, a contribuir com a formação musical e com a musicalidade. Então, para situar vocês, eu vou falar um pouquinho dessa história no pré-modernismo, antes do século XX, modernismo, século XX, e atualmente, que é a contemporaneidade. Falando sobre o pré-modernismo, antes do século XX, nós temos os nossos indígenas, que são várias as aldeias que ainda temos, os Rancocamecrá, os Apanhecrá, os Guajajaras, os Cricati, e eles sempre viveram a música, e a música é uma forma de comunicação para eles. E a música também é didática, de ensinamento das festividades, dos rituais, dos modos de viver, da cultura, como se comporta, né, do seu folclore, que é passado de geração para geração até hoje. E nós temos diversas cantigas que estamos registrando para que possa perpetuar, né, ao longo do tempo. Mas também não podemos esquecer dos nossos amigos, né, que também trouxeram contribuição, os africanos, e a música africana também muito forte aqui no Brasil, onde a gente percebeu que uma das primeiras formas que a gente tem de registro é o lundu, que originou tantas outras músicas aqui no Brasil, e também foi perpassado de cultura, né, de geração em geração. Aqui no Maranhão nós temos várias comunidades quilombolas, e que até hoje perpetuam e nos trazem, né, como ensinamento, o tambor de crioula, né, para diversas entidades. Isso é muito importante para os saberes, para a posteridade. Além de tudo, nós também temos a música, né, europeia, que uma das primeiras formas musicais foi a modinha, onde a modinha originou todos os outros ritmos que a gente tem aqui no Brasil, né, de forma erudita, de forma clássica, tá certo? Bom, então nós temos essas três raças que muito contribuíram, né, no pré-modernismo. Mas então, no século XIX, nós tivemos a visita do imperador Dom João, e ele gostaria de uma escola de arte. Então, ele trouxe uma missão, a missão artística francesa, com o intuito de montar uma escola de arte, Escola de Belas Artes, Academia Imperial de Belas Artes, que até hoje nós temos aqui o prédio no Rio de Janeiro. Essa academia, ela veio ensinar justamente a forma clássica erudita da música. Mas, como vocês perceberam ao longo da minha fala, já existia música com os indígenas, com os africanos, com as outras pessoas que vieram da Europa para cá, para o Brasil. Então, houve uma inquietação, por que não fazer também a música da nossa maneira, não apenas de forma erudita? E no século XX, com o modernismo, percebemos então que houve muitas transformações na Europa,
as vanguardas, que vêm de avant-garde, o que marcha para frente em busca de novas perspectivas, inspirou também aqui no Brasil com a Semana de Arte Moderna, e em todas as áreas da arte, assim como no teatro, como nas artes visuais, como na dança, na música também nós tivemos vários artistas que lutaram, né, por colocar a sua própria música, como, por exemplo, um grande músico, o Heitor Villa-Lobos, certo? E a partir daí, também nós percebemos que foi uma luta muito importante, até mesmo porque nesse período eles estavam vivendo os horrores da guerra, e veio contribuindo para que hoje, na contemporaneidade, nós pudéssemos falar cada vez mais e questionar e lutar, militar pela arte, que é de uma habilidade tão importante, pois a arte ela proporciona saber e conhecimento em todos os sentidos. Bom, atualmente nós temos uma grande inquietação aqui no Brasil, de que forma o Brasil está possibilitando uma maior aplicabilidade da legislação educacional, a Lei 11.645/2008, que determina a obrigatoriedade da música na escola, contribuindo para o maior conhecimento da cultura musical em sala de aula. Essa lei está realmente, né, sendo cumprida nas nossas salas de aula? Então, pense, os cursos de licenciatura em música no Brasil e formações continuadas nas escolas servem como um significativo elemento de expansão do ensino da música, além do alargamento das possibilidades de expansão de arte educadores em música em sala de aula no âmbito da aplicação desta lei, que objetiva propiciar o estudo da música na escola. Então, nós temos, além dessa lei que obriga o ensino da música no Brasil, nós temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares nacionais, as orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem de educação étnico-racial, para falar em todos os sentidos, a música trabalhar com a transversalidade, outros temas. E atualmente nós temos a BNCC, há muitas discussões sobre esta nova lei, que integra todas as disciplinas, ao qual eu pude particularmente passear pelos livros e percebi que não tinha conteúdos relativos à música. Então, estamos estudando, conversando, nos reunindo, os artes educadores, para saber até que ponto será bem-vinda essa nova integração dessas disciplinas. Será se realmente vai contemplar todas as artes? É uma luta muito longa e nós estamos aqui de mãos dadas e unidas por esta luta para que o ensino da arte, principalmente em cada área, música, teatro, dança e visual, tenha suas especificidades. As minhas experiências pedagógicas, né, mostram que o ensino fundamental nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, o estudo da música está apenas para entretenimento, rodas de musicalização, conversas, ensaios de música pelas crianças, em datas comemorativas ou festividades. No ensino fundamental, dos anos finais de 6º a 9º ano, na grade curricular não contempla o ensino de música. A gente pode observar que contempla, na sua maioria, as artes visuais. E no ensino médio, de 1ª a 3ª série, a música ela está voltada apenas para a questão do vestibular. Nós temos um sistema chamado Enem, ao qual o aluno presta, que é o vestibular, e apenas a música ela está voltada para este aspecto do vestibular. Então, por isso, nós criamos vários núcleos e grupos de estudo nas escolas, nas universidades aqui no Brasil, para combater, né, este erro, ao qual deve ser inserido também no currículo escolar a musicalidade, signos, códigos e significados da música. Na pesquisa, a musicologia se serve como campo de estudo adequado para as pesquisas. Neste campo,
A pesquisa em música começou desde o século XIX, né, onde nós tivemos vários compreendimentos desse desdobramento e estamos fazendo diversas pesquisas com os nossos alunos para cada vez mais aplicar este ensino. A extensão é justamente fazer um passeio, sair um pouco da escola e chamar a comunidade para trabalhar junto com a escola em relação a estes conceitos musicais. Então, a nossa responsabilidade, a responsabilidade da escola e do professor, é inserir no currículo escolar temas e conteúdos relativos à música. Tentar atenuar o preconceito nas artes, porque muitas das escolas trabalham apenas artes visuais. Hoje, por nossa luta, por nossa militância, nós temos vários professores já que têm o seu direito garantido de trabalhar com música, com teatro, com dança e com visual. Mas ainda falta muito, porque é necessário que todas as escolas tenham professores específicos em cada área. Partindo dessas concepções, no entanto, faz-se necessário produzir constantes estudos e pesquisas que tragam à tona essas questões relativas. E perspectiva de uma educação diversa, multicultural, pois o ensino da multiculturalidade pode ser entendido como um processo educacional interdisciplinar, com foco no desenvolvimento da empatia, aceitação, entendimento e relações harmônicas entre pessoas de diferentes culturas e subculturas. Então, entendendo esse último aspecto, percebemos também que devemos trabalhar com temas transversais. Não podemos esquecer de trabalhar a musicalidade africana, não podemos esquecer de trabalhar a musicalidade indígena, as questões ambientais, não somente na arte, mas musical, mas em todas as disciplinas. E falar de música, então, como eu falei no início, é falar de vida. Aqui no Brasil, nós temos várias formações de professores. Atualmente, eu estou fazendo uma formação capacitando professores de Minas Gerais na área de música, fornecida pelo Estado, e também lecionei uma disciplina de História da Arte, História da Música, no curso de Licenciatura em Música, da UEMA. Na UEMA, nós temos o curso de Licenciatura em Música em AD à distância, ao qual está formando vários professores em diversos polos aqui do Maranhão. E na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, nós temos o curso de Licenciatura em Música, temos também o mestrado em Artes, ao qual os professores podem se capacitar cada vez mais, cada um em sua especificidade, em sua habilidade, música, teatro e artes visuais. E esperamos também que daqui a um tempo haja o doutorado para cada vez mais a gente estar se capacitando. Não somente aqui no Maranhão, mas também no Brasil. Nós temos vários cursos de música, de teatro, de dança e artes visuais e formação de professores, né? Além de que as tecnologias nos possibilitam comunicar com professores de todo o Brasil e ter um vasto conhecimento e dar as mãos para que a arte ela possa se manter viva, já que no momento em que estamos vivendo atualmente, nesse atual governo, há uma luta por estas questões e manter o ensino de arte, tanto na música quanto no teatro e na dança, vive em nossas escolas, presente aqui no Brasil. Foi um prazer falar para vocês um pouquinho sobre o ensino da música aqui no Brasil. Agradecemos imensamente e agora deixaremos a oportunidade para debates e fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito obrigada.